Muito bem, iniciamos agora o nosso estudo do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Hoje é a nossa sessão de número 10 do ano de 2022, precisamente dia 24 de maio, e nós continuamos estudando o capítulo 25, que trata das evocações. Então, nós já lemos e estudamos as considerações gerais, os espíritos que se podem evocar, e hoje nós vamos tratar da linguagem a manter com os espíritos. Bom, nesse capítulo, nesse linguagem a manter com os espíritos, o item 280, ele começa assim. E, inclusive, eu quero aproveitar já e falar que eu inseri aí um exemplo que vem do Evangelho segundo o Espiritismo, tratando desse mesmo item, né? O grau de superioridade ou de inferioridade dos espíritos indica naturalmente o tom que se lhes deve falar. Então, os espíritos têm um nível moral, nível intelectual, cada um tem o seu. Não é porque desencarnou que vira espírito superior. Do jeito que sai daqui, chega no plano espiritual, com os problemas, com as virtudes, com tudo que tem direito. Então, não muda nada. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência. E se a gente aqui é um espírito, se manifesta nessa encarnação como um espírito como um encarnado, né? que tem uma conduta reta, que tem um trabalho voltado para o bem, procura se melhorar a cada dia, tal, ele chega lá como um espírito que está no bom caminho também. Agora, se aqui só apronta, né, mostra toda a inferioridade dele aqui como encarnado, quando ele vai para o plano espiritual, ou seja, quando ele desencarna, ele leva toda a inferioridade dele também. E ao se manifestar, quando o espírito se manifesta numa reunião mediúnica, ele traz essa superioridade ou inferioridade. E, de acordo com cada um deles, é o tratamento, é a forma de falar, o respeito tem que estar para os dois, mas, em algum momento, precisa ser até um pouco mais contundente, um pouco mais duro, rígido, e outro muito mais, assim, agradecido pelo que ele traz. Enfim, cada caso é um caso, né? Mas, basicamente, é isso. O grau de superioridade ou de inferioridade dos espíritos indica naturalmente o tom em que se lhes deve falar. É evidente que quanto mais elevados, mais merece o nosso respeito, a nossa consideração e a nossa submissão. Então, quando vem um espírito mais elevado do que nós, ele traz mensagens boas, ele vem trazendo motivação para a gente para trabalhar no bem, né? Então, tudo isso são características do espírito, né? E a gente, então, trata de igual. Não devemos tratá-los com menos deferência do que o faríamos se estivessem vivos, se estivessem encarnados. Mas, por outros motivos, na vida terrena, consideraríamos o seu cargo e a sua posição social. No mundo dos espíritos, só temos de respeitar a sua superioridade moral. Então, ele não tem mais nenhum vínculo com a posição social. Digamos que ele fosse um estadista. Então, podemos até chamar ele né, de forma assim, se referir como ele foi, né, um estadista. Podemos até, se ele fosse alguém de projeção social muito elevada, né, ou um médico, então chama pelo título, doutor. Nós chamamos doutor Bezerra de Menezes. Ele já não está encarnado mais como ele estava com Bezerra de Menezes, ou doutor Bezerra de Menezes, mas ele, no plano espiritual, ainda faz até cirurgias, faz tratamentos para a saúde, de curas e tudo, então continua sendo doutor, né? No mundo dos espíritos, só temos de respeitar sua superioridade moral. Essa própria elevação os coloca acima das puerilidades, das nossas formas bajulatórias. Então, não precisa ficar endeusando, ficar colocando palavras lindas e puxando, né, assim,
bajulando mesmo, né? Esses espíritos. Não tem necessidade disso. Ele não tem mais vínculo com o mundo espiritual, o mundo material. Não é com palavras que podemos conquistar-lhes a benevolência, mas pela sinceridade dos movimentos, dos sentimentos. Quando eu me lembro que uma vez, treinando uma pessoa para conversar com os espíritos, falei, não se preocupe com as palavras, se preocupe com o sentimento, coloca sentimento naquilo que você for falar. E ela ficou impressionada, que ela sentia um amor muito grande naquele momento, e ela percebia a reciprocidade e também o quanto atingia o espírito, né? Assim, quanto abrandava o espírito, o sentimento dela, um sentimento elevado. Então, a sinceridade dos sentimentos é que conta, porque isso se percebe, o espírito percebe através dessa vibração. Seria ridículo, portanto, dar-lhes os títulos que usamos na distinção das posições e que, em vida, poderiam agravar-lhes a vaidade, agradar-lhes, né? Agradar-lhes a vaidade. Então, não precisa falar, ó, Vossa Excelência, Vossa Majestade, dependendo do que fosse esse espírito, né? Não vai afetar em nada, né? Porque se realmente eles forem superiores, não somente não ligam a isso, mas até se desagradam. Um bom pensamento os agrada mais do que os títulos mais lisonjeiros. Então, um bom pensamento, uma vibração amorosa por ele, faz mais efeito do que título, assim, que fique bajulando ele, lisonjeando ele. De outra maneira, eles não estariam acima da humanidade. O espírito de um venerável sacerdote que foi na terra um príncipe da igreja, homem de bem, praticante do ensino de Jesus, respondeu a quem o evocava pelo título de Monsenhor. Então chamou Monsenhor fulano, Monsenhor, e chamou, né, através do título. Ele fala assim: devias, pelo menos, dizer ex-Monsenhor, pois aqui só há um Senhor que é Deus. É bom saber que vejo aqui os que se ajoelhavam diante de mim na terra e diante deles eu me inclino. Então, ele mostra o respeito. Então, gente que não tinha nenhum título, tem muito mais para oferecer, tem muito mais respeito desse ex-monsenhor, como ele gostaria de ser chamado, né? Porque ele percebeu que essa pessoa estava acima dele. E agora do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Isso não está no livro dos médiuns, mas a gente trouxe para ver o caso de uma rainha da França. Ela deu uma comunicação em Havre no ano de 1863. Né? E ela, isso aí está na coluna, lá na seção Instrução dos Espíritos, uma realeza terrestre. Kardec chamou assim. Então, é o item 8. Então, só foi pego um trecho. Vai um pouco mais adiante, mas esse trecho é que trata exatamente do que a gente está falando agora. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Olha só, ela tem uma posição de rainha, né? Como ela vai dizer. E o orgulho fez ela se perder na encarnação que ela teve como rainha. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu não o compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão. Ela achou que ela ia voltar no plano espiritual e principalmente no céu, que ela entendia que ela iria, né, nos céus, ela iria igualmente, né, igual chegar como rainha.
Que desilusão, que humilhação, quando, em vez de ser recebida qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima de mim, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava, por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Então, assim, um testemunho, né, de que da terra a gente não leva nada de material, não leva nada de títulos, não leva nada de posição social. Daqui a gente leva o que fez, as atitudes, as experiências, tudo que não é absolutamente material, assim, que não é palpável. São os valores que a gente leva para o plano espiritual. Ou ainda, claro, né, as paixões, os defeitos que vão macular a gente e levar para a gente, e levar para o plano espiritual a qualidade de espírito inferior. Mas para que a gente entre como alguém que tem algum respeito, nós vamos ter que trabalhar aqui. Portanto, aqueles que têm aquela avidez por adquirir, por juntar, por querer fazer, se colocar num plano superior ao das pessoas, isso não é um investimento adequado. Então, o investimento adequado no futuro espiritual, é o bem que a gente faz na Terra. Não importa onde a gente esteja, como falou aqui, né? Esse Monsenhor, que ele fala assim, né? É um príncipe da igreja, homem de bem, praticante do ensino de Jesus. Ele era um Monsenhor, mas ele tinha essas qualidades, homem de bem, praticante do ensino de Jesus. Então, pode ter a posição que for, pode ser uma eminência, pode ser uma celebridade, pode ser o que for, mas que venha a ter um comportamento, um comportamento digno, um comportamento para o bem. Então, esse é o testemunho de uma rainha da França. Aí vem o tradutor e fala, uma nota, os títulos usados em alguns casos, como nas comunicações de São Luís, o título é esse, São Luís, São, né? Que era um santo, ou foi considerado santo. Do apóstolo Paulo, que ele ganhou esse título de apóstolo, né? E outros têm apenas função de identificação do espírito comunicante. Então, para que a gente saiba a quem está se referindo. Então, ele está preocupado em esclarecer isso. Então, a gente encontra São Luís, né, no livro, por exemplo, no Evangelho, ou então no livro dos Espíritos. Mas, se colocar só Luís, pode até achar que sou eu, mas não é, com certeza, não é, né? Brincadeira à parte. Mas São Luís sabe quem foi, né? O rei da França, que de tão bom que era, recebeu o título, né? Foi canonizado como santo. Então, o tradutor fala, é preciso distinguir uma coisa de outra. No tocante aos espíritos inferiores, seu próprio caráter determina a linguagem que devemos empregar. Há entre eles os que, embora inofensivos e até mesmo benévolos, são levianos, ignorantes, estouvados. Tratá-los igual aos espíritos sérios, como fazem algumas pessoas, seria o mesmo que nos inclinarmos diante de um escolar ou perante um asno com barrete de doutor. Então, coloca um asno, coloca um burrico lá com o barrete de doutor, que era a vestimenta dele, né? Então, não tem nada a ver. Não é ninguém superior, só porque colocou a vestimenta lá, o barrete lá de médico, né, de doutor. Então, inclinar-se a espíritos que não são sérios é o mesmo que inclinar-se diante de algo, de alguém que não tem importância. E nós
quando nós não temos o conhecimento, nós não filtramos aquilo que a gente está recebendo do plano espiritual, a gente pode se deixar levar, como a gente já viu isso em sessões de estudos passados, que os espíritos podem tomar a figura de quem ele não é. Então, espíritos inferiores não podem ser tratados do mesmo jeito que espíritos superiores, né? Espíritos sérios. O tom familiar não lhes causa estranheza e nem os melindra. Pelo contrário, é o que lhes agrada. Então, enche o ego desse espírito aí, e a partir daí a gente já tem alguém que vai nos acompanhar e nós vamos estar agradando quem não merece, não é que não merece o agrado, mas nós estamos nos referindo a alguém superior que não é superior. Entre os espíritos inferiores, há os que são infelizes, mas sejam quais forem as faltas que expiam, seus sofrimentos merecem tanto mais a nossa piedade, quanto ninguém escapa a essas palavras do Cristo. Aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Então, com o passar do tempo, as reuniões mediúnicas ficaram cada vez mais frequentes, cada vez mais populares, cada vez mais constantes. E isso nos deu mais experiência, a gente aprendeu muito com isso, né, ao longo desses anos, desde quando foi publicado esse livro, né, até agora. Então, houve uma evolução. Então, nas reuniões mediúnicas, a gente busca um tratamento igual, ou seja, de respeito, mas sabemos exatamente com quem estamos lidando. Então, pela conduta, na verdade, pela fala, conduta também, né? Porque se um espírito inferior chega gritando, ou chega querendo que o médium caia da cadeira, né? Todo esse tipo de coisa, então, é a conduta dele, né? Mas pelo palavreado, pela forma, pela conversa dele, a gente anota a inferioridade ou a superioridade do espírito. Então, isso foi se aprendendo com o tempo. E muitos livros foram publicados acerca dos diálogos com os espíritos. E tem muitos que podem... Com isso, a gente aprendeu, na verdade, né? Então, na falta... e aí... Então, Jesus fala a respeito dessa... aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra, como no caso da mulher adúltera, né? Então, nós todos temos os nossos problemas, os nossos pecados, entre aspas, né? As nossas falhas. Então, a gente tem que tratar com respeito, porque é como a gente gostaria que fosse respeitado também, né? Então, na falta de simpatia, ainda que a gente não seja simpático àquele espírito e vice-versa, que encontre em nós a indulgência que desejaríamos para nós mesmos. Então, Kardec orienta isso, o respeito para com os espíritos. E isso, numa reunião mediúnica, é muito importante, porque a gente não pode chegar agredindo, nós não temos esse direito de agredir ninguém, ou de cobrar comportamentos que nem mesmo nós temos, né? Então, é isso que ele fala, que nós sejamos indulgentes, né? E aí o tradutor fala, né? Há criminosos e pecadores que algumas pessoas encaram nas sessões como desprezíveis em consequência dos preconceitos humanos. Então, a gente julga as pessoas. E numa reunião mediúnica, nós não podemos, aliás, não podemos julgar em nenhum aspecto, nenhuma situação, mas ainda numa reunião mediúnica. Então, vêm espíritos realmente inferiores, muito inferiores, mas nós não podemos agir dessa maneira, né? A tratá-los como desprezíveis, né? Porque isso é uma forma de preconceito, realmente.
o Espiritismo nos ensina que todas as criaturas humanas são falíveis. Que é isso que Jesus falou, né? Que está sem pecado, que atire a primeira pedra, né? Mas não dá para a gente atirar a primeira pedra, porque nós somos falíveis, né? Mas também são moralmente recuperáveis. Então, todos os espíritos, inclusive a gente, nós somos moralmente recuperáveis, né? E que nós mesmos temos falhas mais graves do que às vezes supomos. Muitas vezes a gente pensa assim, fala, poxa, eu não sou tão ruim assim. Como que eu posso ter sido alguém tão ruim? Né? Eu estou nesse planeta de provas e expiações, será que não houve algum engano? Possível que eu tenha sido ruim. Mas, olha, é melhor a gente nem saber, né? Porque possivelmente temos mais falhas do que a gente supõe. De verdade. Quanto aos espíritos sofredores, são criaturas que buscam a nossa compreensão, o nosso amparo, e tratá-lo com arrogância nas sessões é faltar à caridade. E isso é muito comum. A gente receber espíritos que precisam de ajuda, precisam da nossa compreensão, são sofredores, em situação, muitas vezes, muito pior do que as nossas. Então, a gente tem que tratar com caridade, nada de arrogância, né? Todo esse sublinhado aí que está nessa... Aqui fomos nós que colocamos para que pudéssemos mostrar assim, o ponto principal, né? O ponto de destaque, na verdade. Os espíritos que demonstram a sua inferioridade pelo cinismo da linguagem, pelas mentiras, pelos sentimentos baixos e pelos conselhos pérfidos, são certamente menos dignos do nosso interesse do que aqueles cujas palavras atestam o seu arrependimento, mas devemos tratá-los, pelo menos, com a piedade que nos inspiram os grandes criminosos. Então, esses espíritos que demonstram essa inferioridade, né, e mostram, né, pela conversa, pelas palavras, né, eles são dignos do nosso interesse, né, porque eles estão, de alguma maneira, sofrendo ou até se arrependendo. Então, nós temos que ter piedade para com eles. Não importa qual que seja a sua situação moral. O meio de os reconduzir, o meio de os reduzir ao silêncio é nos mostrarmos superiores a eles, pois só estabelece intimidade com pessoas de que nada tenham a temer. Então, se a gente mostra que nós estamos conversando de maneira assim desarmada, né, para eles, é isso que vai tocar eles, né? Porque os espíritos perversos reconhecem a superioridade dos homens de bem, como reconhecem a dos espíritos superiores. Então, tanto encarnado como desencarnado, eles percebem, reconhecem a superioridade, né? Isso a gente aprende à medida que a gente trabalha em sessões mediúnicas e vai tendo essas experiências. Nós estamos buscando o conhecimento de como melhor trabalhar. A gente nota que a mudança nossa para melhor, nossa melhora de caráter, melhora moral, isso é instrumento de trabalho para aqueles que querem trabalhar em reuniões mediúnicas. Isso torna um grupo realmente efetivo, um grupo que venha a ter resultados positivos. É isso que se fala, a mediunidade com Jesus. É servir, né? É ser humilde, é respeitar os espíritos, qualquer ele que seja. Não importa se é um delinquente que chega ali, o respeito a gente consegue conversar. Entrar no campo dele e brigar não leva a nada. Chamar ele para briga não leva a nada. Ou aceitar a provocação dele não leva a nada. Leva ao fracasso naquele tratamento com o espírito.
Então, é muito importante que tenhamos valores para oferecer para os espíritos. Esses que chegam, né, assim, nas reuniões mediúnicas. E principalmente nos trabalhos de desobsessão, porque nós dizemos que o obsessor é aquele que persegue alguém. Pode ser até por afinidade, mas normalmente é aquele que está buscando, ele sabe o que ele quer. A cobrança daquilo que foi feito para ele ou contra ele no passado. É o que ele tem. Ele sofreu demais na mão de alguém e vem perseguindo agora. Então, não tem vítima exclusiva. Então, mas para conversar com ele, a gente precisa mostrar que tem valores morais para isso. E aí tem sucesso. Senão, do jeito que o espírito chega, ele sai e perde a oportunidade de ele mudar o ponto de vista, o foco dele, e perceber o que está acontecendo em torno dele. Até mesmo espíritos familiares a ele que estão do lado dele. Então, é muito importante esse tratamento. E aí, vem de novo Herculano Pires e faz uma nova nota, e pede, né, de rodapé da página. Tratar esses espíritos em pé de igualdade é o mesmo que disputar com loucos, mas nos mostrarmos superiores não é sermos arrogantes, e sim tratá-los com amor, com superioridade moral, não nos igualando aos seus modos, nem os agredindo. E foi isso que a gente falou agora. Não é tratado assim, entrar no mesmo nível que ele. Não, tem que estar superior a isso. Esse é o ponto que Kardec está falando, né? Que está se referindo. Em resumo, seria irrelevante tratarmos os espíritos superiores de igual para igual, como seria ridículo dispensarmos a todos, sem exceção, a mesma deferência. Então, tratar com deferência espíritos inferiores e superiores. Isso que ele está falando. Não ter diferenciação. Tenhamos veneração pelos que a merecem, reconhecimento pelos que nos protegem e assistem, e para todos os outros a benevolência de que talvez nós mesmos necessitemos um dia. Olha só, vai que a gente chegue numa reunião mediúnica precisando de ajuda, né? Como espírito desencarnado, né? Chega lá e fala, olha, estou precisando de ajuda, né? E vai ser recebido de que jeito? Que tipo de reunião é aquela? Vai nos tratar com benevolência ou vai nos agredir verbalmente, né? Então, é isso, temos que tratar aqueles, né, do jeito exatamente que merecem, mas todos eles que tenhamos essa benevolência. Né? Descobrindo o mundo incorpóreo, aprendemos a conhecê-lo e esse conhecimento deve regular as nossas relações com os seus habitantes. O que ele quer dizer com isso? Quando a gente percebe, descobre, tem consciência, tem conhecimento do mundo espiritual, do mundo incorpóreo, a gente aprende a conhecer, aprende a conhecer. E esse conhecimento é que vai nortear a relação que nós vamos ter com os espíritos. É isso. E olha, já tendo conhecido isso, a gente nota o quanto é importante e como modifica a gente e como a gente percebe que pode muito bem servir. Então, mediunidade, né, conhecimento sobre a mediunidade, nos traz valores que a gente nem consegue quantificar, de tão elevados, porque ele muda a gente, e ele muda vidas, não somente do grupo que está com a gente, mas também dos espíritos. São oportunidades de ouro, que a gente tem que aproveitar, assim, se agarrar e realmente fazer valer a oportunidade. Os antigos, na sua ignorância, levantaram altares a eles. Para nós, não passam de criaturas mais ou menos perfeitas, e só elevamos altares a Deus.
é muito importante a gente entender essa frase. Por isso, a importância do estudo. Não é fazer altares de pedras, sabe? Altares materiais, não é isso. E é justamente o que Herculano Pires fala. Elevar altares, nesse caso, é expressão figurada, estabelecendo a diferença entre duas épocas. Os espíritas não elevam altares. Então, é isso que ele quer dizer, né? Que a gente não faz altares, é elevar, né, aqueles a quem merecem ser elevados. Aqui ele trata que Kardec fala de Deus, né? Elevar a Deus a posição que ele merece, né? E era isso aí que a gente tinha para hoje, né? E na próxima a gente vai estar tratando no dia 31 de maio, né? A gente vai falar da utilidade das evocações particulares e também entrar num outro tema que é bastante interessante, que é perguntas sobre as evocações. Então, que perguntas que nós podemos fazer? Então, é isso que a gente tinha para hoje, o nosso estudo, e temos aí a oportunidade de comentar agora, que temos alguns minutos aí, para que enriqueça essa nossa sessão de estudos de hoje. Então, não esquece de divulgar o texto. tá. Mas isso é depois, aí, tá bom. Minha esposa está lembrando algo, mas aqui é para um grupo assim, que vive aqui em Las Vegas, mas também que nós vamos estar divulgando, não divulgando, mas também Você também, não é? isso, fazendo online também. Vamos estar disponibilizando online a palestra que nós vamos ter no dia 6 de junho, né? E é justamente sobre mediunidade. Então, vem muito a calhar com o nosso estudo, né, que nós estamos fazendo. Mas vai estar também gravado, né, para aqueles que não tenham acesso. Mas é isso. Agora eu aguardo vocês com as observações, com as dúvidas, com os comentários, com o que seja. Depois do nosso minuto de silêncio, é claro. Não que a gente exija um minuto de silêncio, é que normalmente é assim. Aí dá uma paradinha, né? Parece que cai a ficha de que acabou a exposição e que agora a gente tem a possibilidade de comentar. Eu acho que É um comentário de quem está aqui ao vivo e a cores. eu acho que o que nós aprendemos, né, da lição de hoje é como nós fazemos aqui né, durante no nosso dia a dia, né? Como é que nós tratamos as O dia a pessoas dia dos trabalhos, meninos, fez. Não, o dia a dia nosso, da tá. nossa vida, né? Como é que a gente faz com aqueles que a gente sabe não terem moral elevada, que fazem o mal, né? A gente procura até se afastar um pouco, mas nunca tratar mal, né? Isso tem que ser uma verdade. Tem que ter benevolência, né? Mas a gente não precisa tê-los como amigos íntimos, né? Que adentram a nossa casa, nada disso, né? Eu acho que é a mesma coisa. E o falar com eles, muitas vezes, a mansuetude, a amorosidade, nem resolve, né? Então, a gente tem que ter um tom mais enérgico, né? Um tom de mais mostrando responsabilidade, né? E as pessoas que são realmente aquelas que a gente sabe ter já uma boa conduta,
que se esforça no bem, né? Como nós estamos fazendo, né? Nos esforçando bastante, né? É lógico que a gente vai ter até a vontade de ficar perto, né? Eu acho que é a mesma coisa com os espíritos. A conversa com os espíritos mais elevados, ou um pouco mais elevados que nós, como os nossos protetores, né? Eu acho que a gente deve ter um falar, tratamento, né? um tratamento, um falar mais adequado, né? Realmente é isso. É isso que eu penso. É a mesma coisa, né? Agora, uma coisa eu falo, ainda bem que eu não sou dialogadora. Isso para mim não daria certo, né? Porque não é tão fácil como a gente pensa. Mas Quer dizer, dialogar com os espíritos. dialogar com os espíritos, né? Falar com eles. Às vezes a gente consegue falar com eles mentalmente, né? Mas é isso, Mas, não vou ó, mais interferir. cada macaco no seu galho. Então, tem os médios, Exatamente. né, psicofônicos, tem É, dialogador, tem suporte, tem... Enfim, cada um e até faz... mesmo, E tudo isso, essa combinação, todos voltados, né, para isso, é, vão estar e, realmente tendo e, sucesso. e até mesmo cada macaco no seu galho em termos é, de conversação, né? Um espírito superior, ele merece realmente todo o nosso respeito, tal, né? E apesar de que nós devemos tratá-los todos iguais, né? Mas ter um pouco mais benevolência, etc., com os inferiores, né? E um cuidado maior, né? Eu acho que é o cuidado maior no falar, inclusive. Bem, acho que desligaram a câmera e se foram. Não, eu acho que é de muito fácil entendimento essa lição, né? Na verdade é isso, não tem muito o que comentar, não, né? Tudo bem. Então, nós entendemos que não tem nada a acrescentar, finalizamos aqui o nosso estudo de hoje e agradecemos por estarem conosco, tanto os que participaram, né, ao vivo, durante a gravação e depois, após a gravação. Muito obrigado, Jesus abençoe a todos e até a próxima sessão de estudos.